Então é Natal. E o que você fez? Você já deve ter ouvido essa música, né? Nessa época tá todo mundo cantando. E eu também acho uma música muito bonita e muito interessante. Mas eu quero trazer aqui para você hoje um outro contexto. Essa frase que todo mundo canta sem pensar, realmente pode ser muito sincera e cruel ao mesmo tempo quando a gente vive em alta performance. Porque ela não chega como uma simples melodia, ela chega assim como um puxão de realidade. E eu quero fazer hoje você enxergar sobre outro âmbito, sobre outro ponto de vista. Veja bem, tirando totalmente do contexto do romantismo do Natal. Hoje eu quero falar sim sobre alta performance e sobre o que você fez neste ano que está terminando. Meu nome é Cláudia Crisp, eu sou mentora comportamental. Eu trabalho com pessoas que sim, já têm resultados financeiros, mas que estão desconectados do seu propósito. Eu trabalho com pessoas que estão caindo em um burnout funcional e não percebem isso. Então, meu objetivo aqui é fazer com que você dê um passo atrás ao abismo do burnout. Burnout é um assunto muito sério, que precisa ser tratado com muito respeito, com muito cuidado e principalmente com muita consciência. O burnout, ele não é uma coisa gigante que acontece na sua vida de uma hora para outra. O burnout são micro traições, micro atitudes que você tem no seu dia a dia que te distanciam sim da alta performance e fazem você adoecer. E quem sofre de burnout não sofre sozinho. A família toda sofre, os amigos, as pessoas que estão ao redor. Então não, você não precisa mudar de emprego, você não precisa pedir demissão, você não precisa vender o seu negócio, você precisa ganhar consciência. E hoje esse é o meu grande objetivo, eu trabalho com isso e eu sim transformo vidas através dos conceitos de alta performance e de questões práticas que você pode mudar no seu dia a dia. E o objetivo desse vídeo hoje é trazer uma reflexão sobre o comecinho dessa música que todo mundo canta, que todo mundo conhece. Essa música, ela é muito linda, ela é muito bacana, mas eu quero que você fique só com o comecinho dela. Então é Natal e o que você fez? Final de ano, normalmente as pessoas costumam se perguntar como foi, como vai ser, fazer resoluções do ano novo. E em outro vídeo aqui, e eu tô continuando nesse, eu falo sobre a importância de você não fazer resoluções de ano novo sem antes pensar em tudo que você conquistou nesse ano que passou. Afinal de contas, você sim é guerreiro, é guerreira, e sim, realizou uma série de coisas e você precisa ganhar consciência sobre isso. E essa questão, o que foi que eu fiz, aciona automaticamente aquela voz interna, o nosso crítico que diz: eu fiz o suficiente, eu poderia ter ido além, eu aproveitei o ano como eu deveria, eu cumpri o que eu prometi para mim mesmo, eu realmente vivi ou eu só sobrevivi? E para nós que temos um perfil analítico, eu me incluo nessa, perfil analítico estratégico, responsável, essa música, essa frase, ela não é só uma música, ela é um espelho. E nesse espelho aparecem duas versões de você e de mim. Aquela versão que fez muito, mas acha que fez pouco, e aquela que planejou muito, mas não deu conta de tudo. E as duas tendem a se sentar no mesmo lugar. Onde? A autocrítica. Exatamente isso. Os nossos autossabotadores, 90% deles diz respeito à crítica, à autocrítica. E a nossa cobrança interna é muito grande. Então, o Natal, como gatilho emocional, e ninguém fala disso, todo mundo só fala da magia do Natal, da união, da celebração, mas pouca gente fala realmente daquilo que acontece por dentro, desse perfil comportamental estratégico. O Natal, fim de ano, as festas, ele expõe pra gente tudo aquilo que a gente conseguiu e tudo aquilo que a gente não conseguiu. Tudo que você queria ter sido ou tudo ainda que não é. E tudo que você evitou sentir o ano inteiro. E o Natal, gente, ele ativa o nosso inventário emocional interno.
E aqui está o ponto mais profundo da situação. A autocrítica de fim de ano, ela ativa exatamente o mesmo circuito do burnout. De novo, o burnout, ele não nasce do cansaço físico. Ele nasce da sensação de não ser suficiente, mesmo dando tudo. E essa música, essa frase, ela toca exatamente nesse lugar. E quando o que você fez vira cobrança e não reflexão? Pessoas que vivem em alta performance têm um padrão perigoso. Nunca reconhecem o que fizeram, mas sempre cobram pelo que não fizeram. Esse é o custo da autorresponsabilidade. Por isso que o meu objetivo é te trazer consciência. É o cálculo injusto da mente cansada. Tudo que você realizou vira obrigação normal. E tudo que você faltou e tudo que faltou você fazer vira falha. E aí você chega ao fim de ano com uma sensação distorcida de fracasso, mesmo tendo carregado 10 vezes mais do que a média. Porque para quem é responsável, comprometido, inteligente, a régua, gente, nunca é baixo. A gente sempre coloca um peso a mais daquilo que a gente faz. É aqui que começa a virada desse vídeo. Antes de pensar no que faltou, você precisa olhar para o que existiu. Quantas crises você segurou? Quantos problemas você resolveu? Quantas conversas difíceis você teve nesse ano? Quantas vezes você continuou mesmo sem energia? Quantas responsabilidades você assumiu para evitar a queda de outras pessoas? Quantos dias você teve que ser forte para não desmoronar? Quantas decisões tomou sozinho? Quantas dores carregou calado? E mais, quantas noites dormiu pensando em como dar conta de tudo? Isso também é sim sobre o que você fez. E isso vale mais do que qualquer lista de tarefas concluídas. Isso vale caráter, força, resiliência e maturidade emocional. Pois é, mas o que aconteceu? O que ficou pendente? O que não mudou? Aqui está exatamente o ponto de virada. A parte mais importante. O que você não concluiu não te invalida, pelo contrário, te humaniza. Porque a vida real, gente, ela não funciona no ritmo das metas. Funciona no ritmo da consciência. E consciência não é sobre velocidade, é sobre profundidade. Algumas resoluções ficaram só no papel, porque você não tinha energia, você talvez não tivesse clareza, o momento certo não veio, a vida te atravessou, você estava sobrevivendo ou simplesmente porque você é humano e está tudo bem. A maturidade não está em fazer tudo, está em não se punir pelo que não deu para fazer. Percebe a diferença? O que te machuca não é o que você não fez, é o peso emocional que você coloca sobre isso. E é exatamente aí que o burnout e a autocobrança se encontram. A gente está falando sobre isso, abrindo exatamente o inventário emocional de fim de ano. Agora a gente vai entrar no coração do problema. Por que pessoas inteligentes, responsáveis e competentes transformam autocobrança em sofrimento e nem percebem? Existe um mito silencioso que acompanha esse tipo de perfil, esse tipo de pessoa. Eu me incluo nessa, tá? Se eu não dei conta, é porque eu não fiz o suficiente. Mas isso definitivamente não é verdade. E você sabe disso, você sabe que isso não é verdade. Porque o que te define não é a falta de esforço, é justamente o oposto. Você faz demais, você assume tarefas que não são suas, você segura a barra emocional da família, você administra o clima da casa, lida com crises no trabalho, você antecipa problemas para evitar desastres. A autocobrança, ela não nasce da preguiça ou da negligência, ela nasce da hiperresponsabilidade emocional. É isso mesmo, você quer carregar o mundo nas costas. E é a primeira coisa que nós temos que pensar, é que a autocobrança, ela funciona como uma matemática injusta dentro do cérebro. Tudo que você fez vira o mínimo esperado, tudo que faltou vira erro grave. Cada conquista é neutralizada em horas, cada falha é vivida e revivida por semanas. O cérebro interpretou a responsabilidade como identidade, e isso é muito perigoso.
Porque quando dar conta vira identidade, não dar conta vira ameaça existencial. Não é não consegui, é eu falhei como pessoa. Então o corpo ele reage como se isso fosse um perigo real. É aí que realmente nasce o burnout emocional. Tensão constante, uma percepção distorcida da própria capacidade, sensação de insuficiência contínua, você tem mente acelerada o tempo todo, a culpa por não descansar, dificuldade de desligar, uma hipervigilância constante, que naturalmente te traz uma exaustão emocional. A falta de prazer e sim, você acaba se distanciando afetivamente das pessoas. E isso tudo não vem do trabalho, vem da história que você conta sobre si mesmo. É o ponto-chave. O ponto-chave é saber que alta performance sem permissão vira autoagressão. Mas, Cláudia, o que é permissão? Permissão para ir mais devagar, para não ter todas as respostas, para poder falhar sem ruir, para poder descansar sem justificar, simplesmente para priorizar você. E sim, permissão também para não estar bem o tempo todo, não estamos bem o tempo todo. Hoje eu tô gravando esse vídeo para você, tô passando esse conteúdo e tô muito resfriada pelo tempo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum eu comentar isso com você, isso não é fraqueza da minha parte. Mas eu realmente tô tentando cumprir aquilo que eu planejei. E quando não dá certo, tá tudo bem também, eu preciso dessa permissão. Sem a permissão interna, o cérebro ele vive em estado de cobrança constante. E é aqui justamente que entra o elemento mais ignorado do burnout. Você não adoece porque faz muito, pelo contrário, você adoece porque nunca se permitiu fazer menos do que tinha planejado. Pessoas de alta performance, nós temos uma visão seletiva. A gente vê o que faltou, o que não ficou perfeito, o que poderia ter sido diferente, até mesmo as metas não cumpridas e o que ficou para depois. Então, tudo isso vem da questão do emocional que a gente tentou segurar, a dor que a gente engole para não desestabilizar os outros, as madrugadas pensando em soluções, esforço invisível do dia a dia, uma força mental que ninguém testemunhou. E é aí que o balanço do ano, o balanço de fim de ano fica muito injusto, porque ele não contabiliza a vida, só contabiliza resultado. E eu quero que você perceba a diferença. Nós não somos feitos só de resultado, somos feitos de histórias, resistências, quedas e sim, de recomeços. Olha só, na verdade, o que acontece? A gente não sabe fazer pausas, a gente sabe fazer intervalo físico, mas não pausa emocional. Por isso que eu tenho feito muito conteúdo nesse canal, tem muitos vídeos falando sobre você se permitir a essa pausa mental. A gente sai do trabalho, mas não sai do estado de alerta. Se você está no jantar de família, você está pensando no que ficou pendente. Se você está no recesso, você continua fazendo planejamento mental. Se você está descansando, você está se cobrando simplesmente por descansar. É um tipo de presença vazia, porque a energia emocional, a queda da energia emocional continua ligada. E isso desgasta profundamente. Então o burnout ele não é o excesso de esforço, é um excesso de alarme interno. E esse alarme, gente, ele não desliga com produtividade. É aí que você se engana. Alta performance não pode ser confundida com produtividade tóxica. Alta performance precisa se desligar com consciência e permissão. As resoluções que você não cumpriu não são fracasso, definitivamente não. São sinal de que sua energia estava concentrada em sobreviver, não em expandir. E antes que você pense naquilo que faltou, você precisa entender como você se tratou enquanto tentava dar conta de tudo. Olha só, se até agora a gente entendeu como o gatilho do Natal e o final do ano tem o peso da hiperresponsabilidade, agora a gente vai entrar num mecanismo mais silencioso e mais devastador. É a mente que vive em alta performance.
A autocrítica como permanente, como modo permanente de funcionamento. Essa autocrítica, ela não aparece como grito, ela aparece sim de forma muito sutil e de repetição. Ah, eu devia ter feito mais, eu podia ter sido melhor, por que eu não finalizei aquilo? Ano que vem eu compenso, eu não mereço descansar agora. Tudo isso que você fala para você, esse diálogo interno, duro, constante, cansativo, algo começa a acontecer no seu corpo. Seu sistema nervoso começa a reagir como se você estivesse sempre em dívida, mesmo quando tudo está bem. É aqui que é justamente o ponto da virada. Aqui entra a neurociência, mas de forma muito simples, sem explicar muito, tá? O cérebro, ele interpreta qualquer sentimento de insuficiência como uma ameaça. E o que acontece? A ameaça, ela ativa o sistema límbico. O sistema límbico ativado libera cortisol. O cortisol crônico te deixa hiperalerta. Você estar em estado hiperalerta causa exaustão emocional. E é aí, nesse ponto, que o burnout funcional nasce, o ciclo do burnout. Quanto mais você se cobra, menos energia você tem. Quanto menos energia você tem, mais você se cobra. É um espiral silencioso que acaba se retroalimentando. E dezembro, festas, final de ano, é um terreno muito fértil para isso. Porque sim, é o mês das revisões, dos checklists emocionais, das comparações e das expectativas não cumpridas. Mas agora eu quero te falar com muita honestidade. As pendências, elas não são prova de incompetência, pelo contrário, são prova de que a sua energia precisou ir para outro lugar. E quando você olha para uma resolução que você não cumpriu, normalmente você enxerga falta de foco ou procrastinação. Mas quase sempre o que está por trás disso, sim, era sobrecarga emocional, demandas invisíveis, exaustão mental, decisões difíceis, momentos de sobrevivência, onde você precisou cuidar dos outros, apagar incêndios, sustentar ambientes, família inteiro e lidar com crises que ninguém viu. Eu costumo dizer que ninguém conhece da sua vida, ninguém sabe o que se passa em quatro paredes, é ou não é? Só que a vida real, ela é feita de tudo isso, e isso é tão resultado quanto qualquer meta atingida. Às vezes, não cumprir algo foi o que você se permitiu para não desmoronar, e essa é uma verdade que ninguém diz. A sua saúde emocional também é uma entrega. O balanço emocional do fim de ano, ele passa a ser injusto com quem vive cansado. Quando você está cansado, o cérebro ele fica assim mais no negativo. Ele reduz a capacidade de enxergar o que foi bom e amplia a percepção do que faltou. E esse viés cognitivo, ele tem um nome, tá? É o viés da negatividade mais fadiga emocional. E eu já expliquei para você os males que a fadiga emocional traz. É ou não é? Só que na prática, tudo isso significa: você subestima suas vitórias, você superestima seus erros, invalida seu progresso, aumenta a culpa, por consequência diminui a autoestima e reforça a sensação de insuficiência. E tudo isso, gente, acontece sem que nada na sua vida tenha mudado. Apenas o seu estado emocional. Por isso, o fim de ano, ele é um momento ideal. Por isso, o fim de ano nunca é o momento ideal para medir seu valor. Pelo contrário, é o momento ideal para você medir a sua verdade. Exatamente isso. Você aprendeu muito mais do que com o que aconteceu, do que com o que deixou de acontecer. Porque o que aconteceu mostra o que você já domina, e o que não aconteceu mostra o que o seu corpo ainda não sustenta. As nossas pendências, elas revelam sim as ondas de falta de energia, onde que você está se sabotando, onde que você está dizendo sim quando gostaria de dizer não, onde você não tem suporte, o que você está fazendo sozinho, onde a vida te pede outro ritmo. Tudo isso, gente, não é fracasso. Tudo isso é mapa, tudo isso é um caminho claro. E aí você não precisa de uma lista de coisas perfeitas e resoluções cumpridas.
Você precisa de consciência sobre quem você foi enquanto estava tentando cumpri-las. O que te feriu não foi justamente o que te faltou, foi o modo como você se tratou. E agora, o que te feriu este ano não foi o que você faltou fazer. Foi o excesso de cobrança que você colocou sobre você enquanto tentava dar conta de tudo. E é aí que está o começo do burnout funcional. O acúmulo de pequenas autotraições, que nem eu já mencionei, o excesso de exigência, o diálogo interno severo, aquela coisa que fica falando na sua cabeça o tempo todo que você está errado, a sua falta de descanso emocional, incapacidade de pedir ajuda, pelo hábito de se culpar por não ser perfeito, porque isso sim é um hábito, sabia disso? Então agora, no final do ano, agora que é Natal, que as festas chegaram, você tem a chance de fazer diferente. Não se justifique, não se puna, não reescreva metas com raiva. Apenas aceite, integre e reconheça. O que eu fiz o que consegui fazer. Eu dei conta do que eu pude. E isso já foi muito. Então, se o Natal confronta com o que você fez, o próximo passo é entender o que realmente importa, seguir carregando. E isso muda tudo. Porque o problema nunca foi não cumprir tudo. O problema é continuar entrando em um novo ano com o mesmo peso emocional. E aí eu quero dar para você 3 dicas, 3 perguntas que vão fazer diferente para você encerrar um ciclo de forma saudável. Não perfeito, mas saudável. Porque a maioria das pessoas, elas não fecham o ano, elas arrastam o ano. Passam de dezembro para janeiro carregando tudo, pendências, expectativas, culpas, comparações, exaustão. E tentam começar um novo ciclo sem ter terminado o anterior. Agora, a pergunta que define seu próximo ano: o que realmente vale levar? Então, antes de planejar metas, antes de fazer resoluções, antes de reorganizar a rotina, existe uma pergunta que você precisa se fazer antes de tudo: o que eu não quero mais carregar? A maioria começa perguntando: o que eu quero fazer? O que eu quero conquistar? O que eu quero mudar? Mas a pergunta certa é justamente a oposta: o que eu não quero mais carregar. O que te adoece não é a falta do que fazer, é o peso que você insiste em carregar, mesmo sabendo que não cabe mais na vida que você quer ter. E esse peso emocional, gente, ele aparece de várias formas: expectativas alheias, responsabilidades que não são suas, comparar sua vida com as dos outros, promessas que você não tinha energia para cumprir, aqueles limites que você não sustentou. E uma coisa muito importante, a gente tem uma necessidade de provar valor para todo mundo e para todos. Para quê? A tentativa de agradar todo mundo. E isso vira um peso absurdo, vira um lastro, e o lastro pesa. Você não começa um ano novo quando vira o calendário, você começa sim quando solta o peso que te impede de andar. Agora, uma coisa extremamente importante que você precisa fazer como ferramenta de alta performance é o perdão. Você não vai ouvir isso em palestras tradicionais de alta performance, mas quem entende de burnout sabe. Se perdoar é mais estratégico do que cobrar, porque o perdão interno, ele reorganiza o nosso sistema nervoso. Ele tira o corpo da ameaça e coloca no modo de reparação. Quando você se perdoa por não ter feito tudo, não ter dado conta de tudo, não ter sido perfeito, por ter falhado, por ter caído, algo profundo acontece. O seu corpo alivia, a mente respira, a culpa cai e a energia volta. Sem perdão, você entra em janeiro com uma dívida emocional. E com perdão, você entra sim com um espaço interno. Presta atenção nisso. Ter alta performance é ter espaço para agir com clareza. E aí? Tem outras 2 perguntas que você pode se fazer para ir para o próximo ano. O que não faz mais sentido continuar carregando? O que eu posso soltar sem perder quem eu sou? Essas perguntas, elas vão reorganizar prioridades, limites e energia. E aí você entra num novo ciclo quando você se pergunta dessa forma.
Porque justamente quando você entra com o pensamento, entrar o ano com tudo planejado, você coloca o planejamento de forma bonita no papel, mas e sua energia? A sua energia, ela vem sim de alívio, de presença, de descanso emocional, vínculos claros, perdão, espaço interno. Então você não precisa entrar no próximo ano pronto, você precisa entrar inteiro. E inteiro significa corpo descansado, uma mente menos acelerada, um coração menos pesado, um diálogo interno mais gentil, clareza com aquilo que não volta mais e lucidez sobre o que importa de verdade. Alta performance não é começar leve, é começar, ou melhor, alta performance é começar leve, não começar perfeito. Aqui, na verdade, o que eu quero deixar bem claro que a alta performance, ela realmente é sobre consciência, sobre aquilo que funciona, sobre exatamente aquilo que você fez. Quantas tarefas você cumpriu? Quantas metas você bateu? Quantos projetos você fechou? Isso realmente não importa. O que importa é quem você se tornou enquanto tentava. O quanto você se feriu cobrando demais. O quanto você se esqueceu tentando dar conta. Principalmente o quanto você conseguiu se reencontrar. E aí? Então é Natal. E o que você fez? Você simplesmente vai responder: eu fiz o que eu consegui, eu fiz o que deu, eu fiz muito e agora eu me permito seguir leve. Porque o que importa não é o que faltou, é o que você vai escolher carregar daqui para frente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que eu tenha acendido alguma luzinha aí. Meu objetivo foi sim trazer uma reflexão pesada. Esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, porque eu falo de coisas profundas e o meu objetivo continua, que é justamente fazer com que você dê um passo atrás do burnout. Se você quer participar da minha mentoria e dar uma virada, uma guinada na sua vida no próximo ano, o momento é agora. Me procura que eu te passo todas as informações. Tenha um santo Natal com muita paz, com muita clareza, principalmente com muita presença daqueles que realmente importam na sua vida. E sim, tenha presença com você, porque no fundo, a única coisa que importa é você estar inteiro para o próximo ano, tá bom? Gratidão por estar comigo até aqui, gratidão por ter todos esses ciclos desse último mês de conteúdo. Tem muito vídeo para você ver, tem muita coisa bacana. E sim, tem muita coisa bacana para vir para o próximo ano, tá bom? Uma gratidão imensa, boas festas e até a próxima. Obrigada!